Olá a todos, eu sou o professor Júnior César e hoje nós iremos dar continuidade à nossa disciplina de Física e Conservação do Solo. Na aula de hoje nós iremos falar sobre canais de terraço em desnível. Se vocês recordam, a aula anterior nós falamos de dimensionamento de canais em nível. Aqui nós temos uma área terraceada com o terraço em desnível. Aqui estão os terraços no sentido perpendicular do terreno e a água ela é drenada nesse terraço e vai chegar nesse canal escoadouro, esse canal vegetado. Aqui nós temos em outra perspectiva essa imagem e aqui estão a imagem dos terraços. Esses terraços estão locados, estão construídos no terreno em desnível para facilitar ou para permitir a drenagem da água aqui nesses canais. Vocês recordam que os canais em nível, como nós dimensionamos na aula passada, força que a água infiltre no solo. Em solos que não têm uma boa infiltração de água, nós iremos disciplinar essa água, retirando ela de maneira controlada do terreno. Aqui uma outra imagem. Então nós temos aqui os terraços, a água vai ser drenada para cá lentamente, vai chegar no canal escoador, um canal vegetado, e essa água vai ser então conduzida para as cotas mais baixas do terreno. Uma outra imagem aqui, à nossa esquerda, podemos perceber aqui onde chega o canal, onde chega o terraço, e aqui a área do meu canal escoadouro. Pois bem, iremos então, hoje, na aula de hoje, aprender como dimensionar esses canal de terraço em gradiente ou terraço em desnível. Esta aqui é a equação que nós iremos trabalhar. Se vocês recordarem da aula anterior, nós trabalhamos essa equação, onde o volume total da enxurrada ele ia depender da intensidade média da nossa chuva, vezes a área de contribuição, vezes um fator que nós chamamos de coeficiente de enxurrada. Eu falei com vocês que esta equação eu iria reescrever ela para simplificar o entendimento. Então essa intensidade, como é uma intensidade, uma chuva de 24 horas, ela foi multiplicada por 24 horas e nós chegamos na precipitação máxima. A área é o espaçamento horizontal vezes o L, que é o comprimento do terraço. Então, nós temos a área de contribuição e o C, o fator coeficiente de enxurrada. Vocês podem perceber que é a mesma equação que está do outro lado. Só que agora nós estamos trabalhando com vazão. A vazão também vai ser o meu coeficiente de enxurrada, a minha intensidade, e aqui nós iremos transformar a intensidade de milímetros por hora para metros por hora, e a área de contribuição. Vocês percebem que aqui eu estou trabalhando com a intensidade e aqui eu transformei essa intensidade para a precipitação máxima da minha chuva. A vazão será dada então em metros cúbicos por hora, coeficiente de enxurrada tabelado, intensidade em metros por hora e a área em metros quadrados. O coeficiente de enxurrada é a mesma tabela que nós usamos anteriormente, uma tabela desenvolvida pelo Serviço de Conservação do Solo dos Estados Unidos, onde tem diferentes usos do solo, para cada uso diferentes declividade e para cada condição diferentes condições de textura do solo, pensando que essa textura está diretamente relacionada com a infiltração de água no solo. Entretanto, os solos argilosos do Brasil, principalmente os latossolos, solos mais desenvolvidos, nós temos que levar em consideração não só a textura do solo, mas também a estrutura do solo, porque nós temos solos altos, com solos muito argilosos e muito argilosos, com estrutura granular
que faz com que o comportamento de infiltração de água naqueles solos se comporte muito mais como um solo aqui, textura arenosa, textura média. Por isso temos essa observação aqui em solos com textura argilosa. Como nós iremos calcular essa vazão dos terraços? Anteriormente, o terraço, pensando nessa linha onde está escrito aqui o comprimento 500 metros, ele era um terraço em nível e ia acumular toda aquela água aqui. Agora ele é um terraço em desnível, ou seja, a água vai ser drenada aqui. Se ela vai ser drenada, nesse ponto C, nós precisamos calcular a vazão que vai chegar aqui. É esse dimensionamento da vazão que nós faremos para então calcular o tamanho desse canal. E com isso nós trabalhamos com uma definição de tempo de concentração. Esse tempo de concentração é estudado muito profundamente dentro da hidrologia e nós aplicamos esse conceito aqui na conservação do solo. Mas o tempo de conservação, maneira simples de entender, é pensando que tem uma chuva uniforme nessa área. Então, o tempo de concentração é o tempo que a gota da chuva que gerou enxurrada do ponto mais distante chegue aqui na minha seção de controle aqui contribuindo, ou seja, quando começa uma chuva, os pontos mais próximos, a área mais próxima começa a contribuir para essa vazão aqui. À medida que aquela chuva, considerando que aquela chuva está constante, essa vazão vai aumentando, porque a área de contribuição daquela enxurrada vai aumentando, até chegar num pico, que é quando a água que está aqui nesse ponto A, o ponto mais distante, começa a contribuir também com essa vazão aqui no ponto C. E isso é definido como um tempo de concentração. Nós iremos também utilizar a equação de chuvas intensas, aquela que eu mostrei para vocês na aula anterior. E vimos também como nós conseguimos esses coeficientes, né, esses parâmetros K, A, B e C. E uma alteração que quando nós trabalhamos com cálculo de terraço em nível, esse T aqui é o T de 24 horas. Vocês se recordam? Hoje nós iremos trabalhar com esse T aqui como tempo de concentração. É a alteração que foi realizada da aula passada para essa aula. Então esse tempo aqui não será mais o tempo de duração da chuva, que era considerado um tempo de 24 horas, obviamente transformado em minutos, 1440 minutos, mas aqui nós iremos trabalhar com um tempo de concentração. Esse tempo de concentração vai variar de localidade para localidade, em função do tipo da chuva. Para o tempo de concentração, podemos utilizar essa fórmula de Kirchhoff. E essa fórmula, ele fala que o tempo de concentração depende da distância percorrida e da declividade daquela área ou daquela distância. Encontrando o tempo de concentração, nós chegaremos na intensidade, então, da nossa chuva. Aqui nós temos um canal, né, com um terraço em desnível, e vocês percebem que a água vai sendo drenada aqui. Em função do tipo do solo, das características desse solo, eu não posso passar de um certo limite de velocidade, porque senão eu vou causar erosão dentro desse canal de terraço. E aqui nós temos solo com baixa coesão, no máximo 25 metros por segundo, com média coesão no máximo 50 metros por segundo e alta coesão, uma velocidade máxima de 1 metro por segundo. Iremos utilizar da mesma maneira as mesmas formas para o canal do terraço, trapezoidal, triangular ou paraboloide. Aqui temos as equações para cada um desses tipos de canais. Então, uma maneira mais fácil de entender é a gente fazer um exercício para que vocês possam entender como se dá esses cálculos.
Então, temos aqui determinar a dimensão de um canal triangular ou uma área com 13% de declividade que está com pastagem. O terraço ele terá 450 metros de comprimento. O EV calculado lá por Bentley ou por Lombardi Neto ou por outros autores que vocês podem, né, nos trabalhos de vocês futuramente desenvolver 2,80 metros. A declividade adotada para aquele canal de 0,2% e o solo em questão possui uma textura média, apresentando média resistência à erosão também. Desta forma, como média resistência à erosão, pensando aqui um solo com média coesão, no máximo 0,50, nós iremos adotar uma velocidade máxima aqui de 0,3 metros por segundo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a vazão. Qual a vazão que vai ter naquele ponto C, naquele ponto onde vai drenar o meu terraço, a água do terraço. Então, a vazão depende do coeficiente de enxurrada, da intensidade da chuva e da área de contribuição. A intensidade da chuva iremos calcular pela equação de Kirchhoff. Os parâmetros, nós podemos dar... Eu peguei os mesmos parâmetros da aula anterior. Então, esses parâmetros que foram da cidade de Guanhães. Então, nós temos os parâmetros aqui de K, o B, o A e o C. Teremos que calcular o tempo de concentração. Aqui está a equação para calcular o tempo de concentração. Temos que chegar no comprimento do terraço. Aliás, aqui não é só o comprimento do terraço, mas o percurso total que a água vai fazer do ponto mais distante até ele ser drenado no terraço. E a declividade média que essa água vai percorrer, do ponto mais distante até chegar também naquela drenagem do terraço. Pensando que essa aqui é a minha área que vai ser terraceada, pensando que esse aqui é o meu terraço que está marcado ou que nós iremos alocar ele no campo e temos que calcular o canal desse terraço. Aqui é o ponto mais distante, o ponto A. Aqui é o ponto C, o ponto onde a água vai ser drenada. Desta maneira, o L ele vai ser essa distância aqui, o espaçamento horizontal, mais o comprimento do terraço. A declividade vai ser a diferença de nível desse ponto até esse ponto, o nosso EV. Então, desse terraço até esse terraço é o EV, mais a diferença em função da declividade do meu canal do terraço até chegar aqui. Como nós iremos calcular isso? A declividade foi dada no exercício o meu espaçamento vertical de 2,80 m. Pela equação da declividade, nós conseguimos calcular o espaçamento horizontal. Declividade é igual a EV sobre H vezes 100. Desta maneira, nós temos que o EH vai ser igual a 2,80 vezes 13%, dividido por 13 vezes 100. Portanto, o espaçamento horizontal desse terraço até esse terraço é 21,54 metros. O L, portanto, vai ser o espaçamento horizontal mais o comprimento do terraço. Esses 21 metros mais 450 metros que foi dado pelo exercício. Agora nós temos que calcular qual é a minha declividade média desse ponto A, que está aqui em cima, até o ponto C, que está aqui embaixo, do lado direito. Essa declividade vai ser o espaçamento vertical total. Então, esse espaçamento vertical mais esse espaçamento vertical, dividido pelo espaçamento horizontal total. Porque esse S dessa equação aqui é a minha declividade média. Nós chamamos D aqui no nosso exercício, que nós vamos trabalhando, para manter a equação da sua forma original, o autor chama de S, a declividade, né, de slope. Dessa maneira, nós temos que o meu espaçamento vertical total é o 2,8,
a distância entre esse terraço e esse terraço, e a diferença de nível desse ponto, né, até no final do terraço, ele vai ser 450 vezes a minha declividade. Foi dado no exercício que a declividade era de 0,2%. Então, 0,2% é 0,002 em decimal. Dividido pelo espaçamento horizontal total. O espaçamento horizontal total nós acabamos de calcular aqui, que é o nosso L. Chegamos dessa maneira que a declividade média entre esses pontos é de 0,00785 metros por metro, ou 0,78%. Mas como nessa equação nós utilizamos em metros por metro, nessa equação nós utilizamos em metro por metro, nós não iremos transformar isso aqui para porcentagem. Substituindo L por esse 471, o S por 0,0785, nós temos que, aqui a nossa equação, que o tempo de concentração é de 14,43 minutos. O que isso significa? Depois que a minha chuva começou, após passar 14,43 minutos, toda essa área de contribuição vai estar contribuindo para a minha vazão aqui no final do meu terraço. Já temos o tempo de concentração, já temos as variáveis da equação, podemos calcular qual a intensidade máxima que vai ocorrer numa chuva com tempo de retorno de 10 anos para a cidade de Guanhães. Aplicando esses coeficientes na equação, juntamente com o tempo de concentração, nós temos então que será uma intensidade máxima de 153 milímetros por hora. É muita água, gente. Só isso que eu posso dizer. 153 milímetros por hora, obviamente, é uma intensidade máxima e isso vai durar poucos minutos. Iremos usar agora a nossa equação para a vazão total. Qual a vazão total que vai estar no final do terraço? Então, para a vazão, nós precisamos do coeficiente de enxurrada, a intensidade acabamos de calcular e a área também nós podemos calcular. No exercício estava que a área era uma área com pastagem, com 13% de declividade, então está nessa faixa aqui, e um solo de textura média. Então nós temos um coeficiente igual a 0,4. A vazão é 0,4 vezes a intensidade de 153 milímetros por hora, transformamos isso para metros, e a área é o meu espaçamento horizontal vezes o comprimento do terraço, a minha área de contribuição. Temos que a vazão no final do terraço vai ser de 593 metros cúbicos por hora. Iremos transformar isso aqui em metros cúbicos por segundo. É só nós dividirmos esse valor por 3.600 e nós temos uma vazão de 0,165 metros cúbicos por segundo. Nós temos a vazão. E agora, como eu vou transformar essa vazão em área, em seção? Sabemos que pelo princípio da continuidade, nós temos que a vazão é velocidade vezes área. Para vocês recordarem isso, eu gosto muito de usar o exemplo de uma mangueira de jardim, que você quer jogar aquela água num ponto um pouco mais longe. Então, geralmente nós colocamos o nosso dedo na ponta daquela mangueira, ou seja, a minha vazão está mantendo constante, eu estou reduzindo a área, dessa maneira estou aumentando a velocidade daquela água. Nós temos a vazão, que nós acabamos de calcular aqui, nós temos qual a velocidade máxima que nós iremos colocar naquele canal, dessa maneira nós chegamos na área da seção.
A área da seção é 0,165 metros cúbicos por segundo, dividido por 0,30 metros cúbicos, 0,3 metros por segundo, que é a velocidade que nós colocamos lá no exercício. Chegamos então a uma área da seção de 0,55 metros quadrados. Daqui para frente é a mesma maneira que nós calculamos o canal em nível. Nós temos a área da seção, agora uma seção triangular, e nós iremos calcular profundidade e largura. Como é um solo textura média com baixa resistência à erosão ou mediana resistência à erosão, adotamos aqui um Z igual a 2. Vocês lembram que o Z é a inclinação desse talude. Então, seria essa proporção 2 vezes maior essa base em relação a essa altura. E dividido por P. A profundidade de uma seção triangular vai ser a área da seção é igual a ZP ao quadrado. Já que nós queremos saber o P vai ser a raiz quadrada da área da seção dividido pelo Z, que é 2. Esse valor vai dar 0,52. Acrescentamos 10% como medida de segurança, 0,58 metros de profundidade. A largura do canal, o L é 2ZP. Então, L é 2 vezes o Z, que também é 2, vezes a minha largura 0,52, vai dar 2,08 metros. Mais 10%, 2,29, aproximadamente 2,30 metros. Dessa maneira, então, nós temos a dimensão para um canal em desnível. Esse procedimento final é similar ou é o mesmo passo que nós fazemos com o terraço em nível. Então, agradeço a aula de hoje, agradeço, e qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer parte que vocês não tiverem entendido muito bem, por favor, chame no chat, chame no nosso fórum para que essas dúvidas sejam sanadas. Muito obrigado e até logo.